Nova reforma tributária em vigor desde 1 de janeiro de 2017. Lindo Costa, diretor dos impostos, vai falar neste telejornal sobre os detalhes desta reforma. São tomenses perspectivam dias melhores para 2017. Da página internacional, o destaque vai para o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, interrogado pela polícia. Boa noite, São Tomé e Príncipe. Está a começar o telejornal. Já está em vigor a alteração tributária implementada pelo Governo e anuída pela Assembleia Nacional para arrecadar receitas para o Estado. Alguns dos diplomas que foram adequados e alterados trazem benefícios diretos aos contribuintes. Sofreu alteração em 1 de janeiro corrente do presente ano de 2017. São 10 diplomas que foram adequados e alterados como um esforço coletivo empreendido pelo Governo para a obtenção de receitas visando a satisfação das necessidades públicas do país, como são a saúde e a educação. Cerca dos 10 diplomas alterados são os que mais trazem benefícios diretos aos contribuintes. Outros 5 são de caráter normativo. Com a alteração dos diplomas, o Estado vai arrecadar mais receitas para o seu cofre. A título de exemplo, é o Código de Benefícios e Incentivos Fiscais. Foram alterados os códigos de IRS e IRC, adotando o regime de contribuição mínima de tributação. Foi aprovado o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, aprovada a alteração do imposto de selo sobre documentos, aprovado o imposto sobre consumo de bebidas espirituosas, alcoólicas e tabaco, bem como aprovada a alteração do regulamento de imposto sobre veículo. As bebidas alcoólicas e espirituosas importadas até chegar ao consumidor passarão a ser mais caras. É uma forma de diminuir o consumo de bebidas alcoólicas que tem estado a causar alguns prejuízos humanos e materiais. Foram adotadas medidas com caráter excepcional e temporário com vista a conceder uma derradeira oportunidade aos contribuintes com dívidas fiscais em atraso para procederem ao respectivo pagamento com dispensa total dos juros, diminuindo desta forma o estoque das dívidas fiscais. Com a alteração produzida, extingue-se o valor mínimo do imposto sobre rendimento, estabelece a contribuição mínima de rendimento aos sujeitos passivos de IRS, pertencentes à categoria A e B, bem como os de IRC, cujo imposto anual liquidado segundo as regras de IRS for inferior a 300 mil dobras anual e IRC seja inferior a 1.200.000 dobras anuais. Para mais detalhes sobre esta nova reforma tributária que entrou em vigor a 1 de janeiro do presente ano, tenho aqui nos estúdios o Lindo Costa, diretor dos impostos. O Lindo Costa, muito boa noite, obrigado também por ter aceito o convite para poder falar em profundidade sobre esta reforma. Obrigado, boa noite. Boa noite aos telespectadores e obrigado à Televisão Nacional pela oportunidade que dá à administração fiscal no sentido de pronunciar, no sentido de divulgar estas normas, porque urge, elas entraram em vigor a partir do dia 1 de janeiro e há toda a necessidade de as esclarecer, há toda a necessidade de informar aos implicados nestas reformas. Do pacote constam 10 alterações. Começaria pelo imposto de selo sobre os documentos, que sai de 2.000 dobras para 10.000 dobras. Quais são os pressupostos que foram baseados para este aumento? Repõe-se aqui a justiça? No final de contas, sim, podíamos dizer que repõe a justiça,
repõe-se mais o rigor do que a justiça. Para dizer que o imposto de selo sobre documentos foi aprovado por uma lei de há 10 anos. Então foi fixado em 2.000 dobras, ou seja, 500 dobras de selos de assistência, 1.500 selos fiscais. E porque com o desgaste da nossa economia, da nossa moeda, então vi-se a necessidade de aplicar um fator de correção nesta taxa, que sai de 2.000 para 10.000 dobras. Neste caso, não houve aumento nenhum, foi simplesmente um acerto, um nivelamento do valor em relação à economia. Mas que implicações diretas isto poderá ter para os cofres dos Estados? Necessariamente terá a implicação positiva. Nesse caso, em matéria de arrecadação de impostos, a nível do imposto de selo, nesta vertente, haverá maior arrecadação. Como já conferimos nesta reportagem, esta reforma, que vantagens que ela tem para o país? Esta e outras reformas, como fez a reportagem muito bem, são cerca de 10 alterações legislativas. Elas têm o grande objetivo, o objetivo geral. O objetivo geral destas reformas é aumentar a arrecadação de receitas, porque no final de contas a administração fiscal existe para esse efeito, para angariar receitas para a satisfação das necessidades correntes do país. Então, por isso, o grande objetivo é arrecadar receita. Agora, se me perguntar se uma ou outra delas tem implicação ou benefícios diretos e outros indiretos, isto sim. Há, dentre elas, que os benefícios são diretos e há outras que são indiretos. Em relação à alteração dos códigos de IRS e IRC, adotado o regime de contribuição mínima, foi extinguido o valor mínimo de imposto que era de 12.000 dobras, 12.600 dobras. Pronto, provou-se que os códigos do IRS e IRC previam um imposto mínimo de tributação, é um sinal de inscrição, de início de atividade, que tinham que pagar 12.600 dobras, e com o passar do tempo este valor também se revelou insignificante. Então havia insignificante, e gerou também outra situação, que as pessoas se abrigavam na insignificância deste valor para fazerem somente um sinal mostrando que estão a cumprir a sua obrigação fiscal, e no final de contas faziam de contas. Então por isso vimos que havia toda a necessidade de atualizar esse valor para que, no final de contas, o que é que fizemos? Pelo exercício da atividade anual, então o operador econômico, nesse caso os de pouca expressão, nesse caso as quitandas, os vendedores de bugigangas e quinquilharias, então eles passaram a pagar uma contribuição mínima de 300.000 dobras, que subsume em uma contribuição de 25.000 dobras por mês. Então, por isso, alguém que faz o exercício de atividade durante um mês, então o que o Estado está a exigir dele é que ele deve pagar 25.000 dobras mensal, que a soma dos 25.000 dobras há de somar em 300.000 dobras mensal. No caso dos contribuintes do IRS categorias A e B, em se tratando dos contribuintes do IRC nesta categoria, então o que o Estado está a exigir deles também é que, durante um ano inteiro de exercício, ainda que se provar que houve prejuízo, então ele terá uma obrigação contributiva de 1.200.000 dobras mensal. No ponto de vista desta reforma, são valores razoáveis? É só para dizer que eu já referi isto, que estes valores não surgem por acaso, eles surgem em consequência de um estudo feito, pormenorizado, somado a alguns critérios, é que resulta estes valores. E acredita que com essas alterações, nos próximos tempos, as coisas vão alterar?
Nós acreditamos que sim, estamos a criar condições para que isto funcione. Entre outras motivações que estão por detrás dessa alteração legislativa particular que estamos a referir agora, é a desobrigação declarativa. Nós temos um processo declarativo muito penoso, muito pesado, e as pessoas muitas vezes furtam o pagamento do imposto ou, portanto, não declaram porque não sabem preencher, não querem preencher. Então, por isso, adotando essa contribuição mínima de renda, a contribuição mínima de tributação, então ele, se não quiser, ele pode eximir da declaração. Ele paga as 300 mil dobras, que também pode ser pagado de forma faseada em 3 prestações. Então, tendo pago essas 3 prestações, ou por outra, tendo pago 300 mil dobras, ele fica desobrigado de fazer a declaração anual de rendimento. Olindo Costa, acredita que com a aprovação de imposto sobre o consumo de bebidas alcoólicas, de facto isto vai fazer com que as pessoas, ou seja, o índice, o nível do consumo de bebida em São Tomé possa diminuir? Venha diminuir de facto? Nós acreditamos que sim, acreditamos que não, porque isto tem muito a ver com a cultura. É preciso fazer crescer um pouco mais a cultura das pessoas. Mas é importante referir que esta lei, entre outras motivações, é desincentivar um pouco o consumo de álcool. Nós todos sabemos a consequência do consumo excessivo de álcool, então por isto o Estado tem o dever de fazer o acompanhamento desses sinais para que encontre medidas a seu tempo e adequada para desincentivar esta prática. E em relação à redução da taxa de imposto sobre o rendimento? Sai de 50% no primeiro 7 anos para 25%. Eu creio que o Ramsel quererá referir sobre o regime de benefícios, benefícios fiscais, mas ainda sobre o agravamento da importação, do valor da importação de bebida alcoólica, importa informar que a partir deste mês de janeiro, as bebidas espirituosas que habitualmente pagavam 5 mil dobras para adquirir uma licença para importação passaram a pagar por cada litro de bebida espirituosa 30 mil dobras. Os vinhos que eram isentos do pagamento passaram a pagar 10 mil dobras e as cervejas 6 mil dobras por cada litro. Agora, em relação aos benefícios fiscais, é preciso fazer uma ressalva e dizer que esta entrevista, este momento é mais informativo do que explicativo, porque estas medidas decorrem de um código e é importante que o utente, o abrangido por essas medidas, busque encontrar, junto à administração fiscal, busque encontrar estes códigos de modo a se informar, porque realmente o Código de Benefícios Fiscais é bastante estimulante, é bastante generoso, então importa aos investidores, tanto nacionais quanto estrangeiros, de modo a se informarem sobre o conteúdo destes códigos, de modo a avaliarem o seu grau de investimento. Sim, senhor. A Direção do Imposto muito recentemente decidiu dar um bónus às pessoas que tinham dívidas. Eu gostaria de saber, esta decisão resultou efeito? A expressão bónus é realmente um bónus, porque o que se aprovou é uma medida especial em que, através dela, perdoou-se os juros compensatórios e moratórios das dívidas do Estado. Realmente, esta medida excepcional tinha duração para um mês, ou por outra, todo o mês de dezembro. É só para dizer que este decreto-lei já caiu, ou por outra já não está em vigor. Então, as pessoas que tenham uma dívida para com o Estado e quisessem beneficiar deste regime, então deviam e fizeram ao longo do ano do mês de dezembro. E só para informar que foi uma medida bastante especial, bastante boa, porque em termos de estoque de dívida, O que isto permitiu? teve um resultado bastante positivo.
Sim, qual é o primeiro resultado positivo que pode nos O resultado positivo é que nós percebemos que muita gente, eu confesso, que muita gente acorreu à administração fiscal, muita gente que não sabia da sua situação fiscal, que não, inclusive nem sabia que tinham dívidas. Então foram para aí, procuraram inquirir para saber qual é a situação fiscal e conseguiram perceber que têm dívidas, e estas dívidas já estavam muitas delas relaxadas, outras com acréscimos legais, e junto com a administração fiscal conseguiram entrar para o ano 2017 livre de ônus, livre de dívidas para com o Estado. E isto também permitiu corrigir a tabela? Claro. Não percebi a pergunta. Com esse bónus conseguiram também fazer a alteração à vossa tabela própria, no vosso sistema? Não sei, parece que eu entendo que o Ramsel quer me perguntar acerca da lei que corrige a tabela bater, quer referir sobre o IRS, concretamente a correção da tabela bater. Foi uma medida também que urgia alterar, porque o que nós constatamos é que o código do IRS em vigor estava ferido de erro de cálculo, erro de fórmula. Então o que o governo fez é legislou no sentido de corrigir o erro que existia na fórmula para o cálculo do IRS, mais concretamente da tabela bater. E com a aplicação deste decreto-lei, desta alteração, então o contribuinte verá a sua situação, o seu rendimento mais em melhores condições, ou por outra, melhorado, porque a antiga tabela bater prejudicava o trabalhador, mas a nova tabela bater beneficia ao trabalhador. Consegue-nos dizer aqui, já agora, quanto é que o Estado conseguiu arrecadar? Com a medida, seja mais preciso? Sim, em relação ao bónus que a direção do imposto decidiu dar. Neste momento, como pode perceber, nós estamos no primeiro dia útil do ano. Sim. E precisamos de algum tempo para nós avaliarmos o resultado desta medida. Mas daqui a mais 2, 3 dias estaremos em condição de dizer, não me atreveria a dizer, porque senão correria o risco de cometer algum erro. Mas efetivamente percebemos que esta medida, este bónus, foi bastante vantajoso, tanto para o contribuinte quanto para o Estado. Só para dizer que isto contribui de alguma maneira para aligerar bastante a situação salarial dos trabalhadores nos meses de novembro e dezembro. E acredita que, no seu entender, que nos próximos tempos as coisas vão melhorar bastante em relação às receitas para o Estado? Bem, eu preciso responder da parte que me toca enquanto administração fiscal, enquanto administração fiscal. Mas porque acredito, porque tenho informações, porque sei de que o Estado santomense não vive só das receitas fiscais, mas ele precisa no orçamento socorrer de outras ajudas, de outros financiamentos. Então, por isso, o que posso afiançar, sim, é que com esses instrumentos legais, a administração fiscal terá melhor prestação em 2017, se nós o compararmos com 2016. Olinto Costa, muito obrigado por ter estado aqui em direto no Telejornal para falar em detalhes sobre esta reforma tributária que entrou em vigor a partir de 1 de janeiro. Obrigado. O Banco de Urgência do Hospital Central Dr. Aires de Menezes registrou na quadra festiva a entrada de 39 casos sem gravidade. O número representa uma diminuição em relação aos 12 anos anteriores. Segundo o diretor do Banco de Urgências do Hospital Central, registou-se uma diminuição de casos na passagem do ano em relação ao Natal. Nós registramos um total de 11 casos de acidentes, portanto, traumatismo no seio das crianças e nos adultos 15, portanto um total de 26 casos de traumatismo. E no dia seguinte, de 1 a 2, registramos também no seio das crianças 3,
portanto houve uma redução. E quanto aos adultos, 10 casos. No final de 2017, registou-se também uma diminuição de casos em relação aos 2 anos anteriores. Houve uma diminuição. A equipa de serviço não se confrontou com os casos da mesma forma como os anos anteriores. Uma das prováveis causas da diminuição de casos terão sido os serviços de socorro imediato montados em diversas praias. No hospital não chegou nenhum caso, porque parece-me terem foram socorridos pelos postos que haviam montado em diferentes praias, não é? E lá já tinham o apoio do hospital também presente junto aos bombeiros e demais equipas. Serviço de Urgências do Hospital Aires de Menezes registra a entrada de menos casos na quadra festiva em relação ao ano passado. Se saiu hoje à rua para ouvir a opinião dos são-tomenses sobre as perspectivas para o ano novo, muitos esperam que o ano 2017 seja um ano de muito trabalho e prosperidade. Dias melhores, mais emprego e prosperidade são as perspectivas dos são-tomenses para o ano 2017 e que seja melhor do que 2016. Espero que 2017 corra melhor que 2016. A perspectiva é essa. E que seja um ano melhor que 2016. O ano entrou bem e espero que o governo tenha uma perspectiva minha, que o governo possa ter um bom trabalho, quer dizer, pode prestar um bom serviço para o povo, para a nação, de modo que a nossa vida possa melhorar. Porque, para dizer a verdade, neste momento não estamos bem, o país está meio parado. Bem, a perspectiva é eu quero o país bem, e para tudo correr bem, para tudo mudar, essa é uma coisa que nós queremos. Porque nós estamos já há tantos anos da independência, mas até aqui nós não estamos a ver aquilo que nós queremos, que o povo quer. Mas, no entanto, eu espero que nesse 2017 tudo vai melhorar. Minha perspectiva é saúde. Espero melhor para Santo Tomé, bom projeto, saúde, dinheiro, mais dinheiro. Eu sei que 2017, que tudo corre bem, todos nós Santo Tomenses, e que dias muito dinheiro. Na Turquia, as autoridades divulgam a imagem do suposto autor do ataque da passagem do ano em Istambul. Uma notícia para conferir daqui a pouco, depois do intervalo.